Pela primeira vez na história, a gente tem mais pessoas saindo de São Paulo do que chegando em São Paulo. Eu sei que você pode estar pensando que isso não tem nada a ver com educação financeira ou com investimentos, mas isso tem tudo a ver com o rumo que a sociedade está tomando. E por que você precisa entender o que eu vou falar aqui nesse vídeo? Por que as pessoas estão fugindo de São Paulo? Por que esse é um movimento que está começando agora, como se fosse um êxodo rural, ao contrário, né? Um êxodo urbano agora. Porque antes lá no êxodo rural, né, em 1900 e lá vai bolinha, tinha muitas pessoas saindo do campo e indo para as cidades em busca de melhor qualidade de vida. Porque realmente a cidade nesse momento ele tinha mais oportunidades de emprego, mais remuneração, mais eletricidade, mais saneamento, coisas que deixavam a vida melhor. Você tinha isso nas cidades. Então, esse movimento, que tem até um nome, né, porque foi um movimento muito grande, do êxodo rural, das pessoas saindo do campo e indo para a cidade, causou um boom na nossa economia, né, e causa um boom em todas as economias que você tem esse movimento acontecendo, como a China, como os Estados Unidos. Todos os países tiveram isso, das pessoas saindo do campo e indo para as cidades para produzirem mais. E quando elas fazem isso, tem mais emprego, tem mais mão de obra, tem mais construções, tudo fica melhor, né? E a economia se desenvolve muito melhor. Só que isso era quando as cidades conseguiam suportar esse tanto de gente chegando, né? Quando a cidade é pequena, por exemplo, e você vai chegando mais gente na cidade, é legal, porque você tem mais pessoas se especializando em coisas que não havia antes. Agora você tem um sapateiro, agora você tem uma pessoa que é só um açougueiro, agora você tem uma pessoa que só ensina outras pessoas a fazerem mais coisas. Você tem professores, você tem alunos, tem todos os tipos de coisas se desenvolvendo. Mas quando a infraestrutura fica muito grande, como metrópoles, como São Paulo, capital, que você tem... As cidades, elas cresceram tanto que elas já invadiram a divisa uma da outra e aí vira uma metrópole, uma coisa que você não sabe mais aonde que você está no ABC Paulista, onde que você está em São Paulo, onde que você está em sei lá eu onde, quais são aquelas cidades ali que já virou tudo uma coisa só, um bololô danado, que você demora 3 horas para chegar no seu emprego e você acha isso completamente normal. Qualquer pessoa que nasce em São Paulo acha completamente normal você gastar 3 horas da sua vida, de todo dia, você gastar 3 horas lá no metrô, seja no ônibus, seja no carro, 3 horas de congestionamento para você chegar em qualquer lugar. Eles acham isso normal. E agora, a nossa geração Z, né, a geração que está chegando aí mais nova, a gente está percebendo isso, e não só a geração Z, mas todas as outras gerações estão percebendo, que não compensa mais esse tipo de movimento, de você sair do campo e ir para a cidade. Por quê? Se você faz isso e indo principalmente para essas metrópoles, são cidades que já cresceram demais e não conseguem mais ter infraestrutura para receber esse tipo de gente, né? Para receber tanta gente assim ao mesmo tempo, a gente está vendo agora um movimento contrário. As pessoas estão saindo dessas metrópoles, saindo de grandes cidades, indo para cidades do interior, indo para cidade média, cidade pequena, ou até mesmo para o meio do mato. Porque a nossa geração agora percebe uma coisa que óbvia, né? Só que você só percebe o óbvio depois que ele é dito, ou depois que você para pensar sobre o óbvio, de que a gente quer saúde mental, a gente quer ter liberdade financeira, a gente quer ter contato com a natureza, a gente quer ter a nossa felicidade, a gente quer ter as coisas que a gente trabalha e a gente não quer, principalmente, gastar 4 horas no trânsito, 4 horas de estresse com o trânsito, seja correndo no metrô, seja se apertando dentro de um ônibus, seja congestionado mesmo dentro de um carro porque teve um alagamento, teve uma batida, teve um não sei o quê, ou brigando com um motoqueiro no meio da rua. E a nossa geração está percebendo isso. E aí é por isso que tem muita gente saindo de São Paulo e indo para o interior. Porque em São Paulo, qualquer aluguel que você tiver lá, você vai pagar R$1.500, pagar R$2.000, R$3.000 de aluguel por um apartamento que é um ovo, que você não tem um quintal, você não tem um contato com a natureza. Enquanto isso, lá na minha cidade de Natal, por exemplo, de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, você pagaria R$700 por uma casa gigantesca, né, com quintal, com tudo, uma casa mesmo, não um apartamento quadrado, né, uma casa gigante assim, com terreno, com portão, com tudo, por R$700, uma coisa irrisória. Se você recebe um salário mínimo, você ainda teria R$800 para sobreviver. Enquanto isso, em São Paulo, com um salário mínimo, eu não sei como uma pessoa sobreviveria em São Paulo se ela está pagando aluguel. Porque isso realmente não tem como, né? Você vai estar dependendo de alguém. E é por isso que a gente tem essas pessoas hoje com 30, 40 anos que não saíram da casa dos pais ainda, porque o aluguel ficou muito caro em todas as cidades que você vê por aí. Isso por causa de várias coisas que a gente tem, inflação, muita gente morando na cidade, a cidade não suporta esse tanto de gente, vários problemas que a gente tem por aí que a gente pode especificar em outro vídeo. Mas o que eu quero aprofundar aqui nesse vídeo é isso, de você perceber qual que é o seu objetivo. Seu objetivo não é ter uma boa qualidade de vida ou é só enriquecer? Se for só enriquecer, você pode ir se arriscar em São Paulo, mas ainda assim eu acho que dá para você enriquecer muito melhor trabalhando no interior, trabalhando de uma cidade pequena, que você tem um gasto muito pequeno com a sua qualidade de vida, né, com a sua moradia e com a sua alimentação, com tudo que você precisa para sobreviver e viver bem. Eu acho que você consegue fazer isso muito melhor no interior. Você vai economizar 3, 4 horas no trânsito, você vai economizar
no mínimo R$ 900 aí de aluguel, se você está morando de aluguel. Você vai economizar esse tempo, esse estresse que você não teria numa cidade grande. No interior você vai ter essa paz, você vai ter, em 20 minutos você está no centro da cidade, em 10 minutos você já foi e voltou do mercado, em 5 minutos de bicicleta você chega em qualquer lugar da cidade. Isso é uma coisa que só o interior oferece. E é uma coisa que no interior você teria essa paz de espírito para trabalhar. E hoje em dia a gente tem uma coisa que não existia antes, que é uma coisa que está causando grande parte desse impacto, que é o trabalho home office. Se você tem um trabalho home office, se você tem a chance de ter um trabalho home office, faz muito mais sentido você morar no interior e fazer esse trabalho home office para qualquer lugar, qualquer empresa, qualquer pessoa do mundo, você vai estar prestando esse serviço de casa. Então, se você está no interior, é muito interessante, porque agora no interior você tem praticamente a mesma qualidade de vida que uma pessoa da capital tem. Na verdade, eu acho que é superior. Aí depende do que você gosta, né? Se você quer ter um restaurante 5 estrelas, se você quer ter uma experiência 5 estrelas, uma coisa para você gastar mais dinheiro, beleza, vai para a capital, seja feliz com a sua luxúria, mas no interior você teria uma paz de espírito muito maior. Você teria uma qualidade de vida muito maior, comparado com o preço que você paga. Você não gastaria 3, 4 horas de trânsito, então 3 horas a menos de trânsito. Você vai ter árvores, né, no interior, enquanto isso na capital você não teria. Então, calma aí, vamos colocar aqui na primeira linha, a gente coloca o interior. No interior você tem, sei lá, 15 minutos até você chegar no trânsito, em algum lugar, e aqui no interior você vai pagar, sei lá, R$ 800. Enquanto isso, aqui você pagaria, sei lá, 1.500. Na capital você não teria árvores, e aqui você gastaria 3 horas no trânsito. Então, fica muito claro por que esse movimento está acontecendo. A geração Z ela dá muito mais valor para qualidade de vida, para saúde mental, saúde espiritual, e isso é uma coisa que eles conseguem no interior. Isso é um movimento muito interessante para você que quer aprender mais sobre educação financeira, se você pensar sobre o que você quer de fato. Se você quer uma liberdade financeira de ter uma renda que você vai ganhar esse dinheiro todo mês para você conseguir, se você quiser parar de trabalhar, apesar de eu não recomendar, você pode trabalhar com aquilo que você ama. Se você ama música, se você ama livros, se você ama cantar, se você ama jogar futebol, você pode tentar ganhar a vida com aquilo. Só que, como são profissões arriscadas, você tem que ter uma segurança financeira primeiro. E, se você morar no interior, isso fica muito mais fácil. Então, era só uma reflexão que eu queria trazer para vocês entre esse movimento que a gente tem na sociedade hoje em dia e uma coisa muito interessante que é obrigatória para os dias de hoje, que é a segurança e a educação financeira para todo mundo. Se você quer saber mais sobre educação financeira, sobre 5 lições sobre riqueza, eu vou deixar aqui esse vídeo em que eu falo especificamente 5 lições sobre dinheiro, riqueza, como você fazer melhores escolhas na sua vida, utilizando um livro muito interessante que eu gosto, que chama Ricos, Sábios e Felizes. Clica lá, que tá muito legal. Valeu!